Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Sejam muito bem-vindos. Olha, hoje a gente tem um material na mesa que, à primeira vista, pode parecer só mais um relatório corporativo, sabe? Só mais um documento de uma empresa grande. Exato. Mas, na verdade, ele é um sinalizador. Eu diria que é quase um tremor sísmico para qualquer um que dependa de comércio exterior. Estamos falando de um documento da gigante japonesa de logística naval, a Mitsui O.S.K. Lines, ou MOL, como todo mundo conhece. E o que chama a atenção, né, é que não é um anúncio sobre um novo navio ou uma nova rota. Sim. É uma mudança de filosofia, de estratégia. Eles estão basicamente dizendo para o mundo que uma era está acabando. É isso. A MOL inaugurou oficialmente uma nova fase na logística global. Uma fase focada em remoção física de carbono, o tal do CDR. O que, na prática, pode significar o fim do frete barato como a gente sempre conheceu. Exatamente. E é crucial a gente entender a diferença do que eles estão propondo agora para o que vinha sendo feito. Até hoje, a conversa sobre descarbonizar navio era muito baseada em compensação. O famoso offset. A lógica do eu poluo aqui, mas pago para alguém proteger uma floresta do outro lado do mundo. Isso. O navio queima o combustível fóssil dele e a empresa compra créditos de carbono, geralmente de projetos de floresta, para dizer que zerou as emissões. Certo. Isso funcionou, ou pelo menos foi aceito, por um bom tempo. Mas parece que o jogo virou. O que a MOL está sinalizando é que essa abordagem, ela meio que bateu num teto. Bateu num teto técnico e, eu diria, principalmente de credibilidade. O mercado está cada vez mais cético com essa compensação. A MOL, que é uma das maiores do mundo, está falando, ok, essa estratégia não se sustenta mais no longo prazo. A gente precisa de engenharia de verdade. E aí a coisa complica, né? Porque o setor de navegação é o que chamam de hard to abate, certo? É super difícil de descarbonizar. Extremamente difícil. Não dá para simplesmente colocar uma bateria gigante num navio cargueiro e pronto. Não existe um navio da Tesla. Exato, perfeito. Pensa numa viagem de Santos até Xangai. São semanas no mar. A densidade energética das baterias, ela é baixíssima perto da energia que tem no combustível naval. Você precisaria de um navio só para carregar as baterias do outro navio. Basicamente isso. A conta não fecha. Então, esses navios eles vão continuar queimando algum tipo de combustível líquido por décadas. A solução que a MOL está colocando na mesa não é trocar o motor, mas sim lidar com a fumaça que sai dele. Ah, entendi. Quer dizer, em vez de só compensar a emissão, eles querem capturar o carbono de verdade. Fisicamente. É aqui que entra o CDR, o Carbon Dioxide Removal. A ideia é capturar a molécula de CO2, seja direto na chaminé do navio ou até sugando do ar e, o mais importante, dar um destino permanente para ela. E o que seria esse destino permanente? Geralmente, significa injetar esse CO2 em formações geológicas muito profundas, onde ele fica preso para sempre. É a diferença entre, sei lá, não jogar lixo na rua e contratar uma empresa para limpar um aterro sanitário inteiro. A segunda opção é muito mais complexa e, cara... Ok, e quando você fala, cara, do que a gente está falando, qual é a ordem de grandeza dessa diferença de custo? Porque isso deve ser o ponto central. E aqui o negócio fica realmente sério. Uma tonelada de carbono que é evitada por um projeto de floresta tipo REDD+, e que é o mais comum hoje, custa no mercado voluntário algo entre 5 e 10 dólares. 5 a 10 dólares, ok. Agora, uma tonelada de carbono que é removida por tecnologia e armazenada geologicamente, bom, aí a conversa muda de patamar. A gente está falando de 100, 200, talvez 300 dólares por tonelada no curto prazo. Peraí, de 10 para 300. É uma diferença brutal. Por que uma empresa listada em bolsa, que tem que responder a acionistas, tomaria uma decisão que aumenta o custo operacional dela em, sei lá, 30 vezes? Parece um tiro no pé financeiro. Parece, né?
A não ser que eles saibam de algo que o resto do mercado ainda não colocou na conta. Exato. E é exatamente essa a jogada. Não é um tiro no pé, é uma partida de xadrez. A MOL não está olhando para o custo do carbono hoje. Ela está olhando para o custo do carbono em 2030, 2035 e está, eu diria, apavorada com o que vê no horizonte. Então, uma estratégia de proteção, de hedge. Perfeito, é uma estratégia de hedge. Mas proteção contra o quê, exatamente? Contra a regulação que está vindo como um tsunami. Primeiro, a União Europeia já colocou o setor de navegação dentro do mercado regulado de carbono dela, o EU ETS. Certo, então navios que chegam na Europa já pagam por emissão. Já começam a pagar. Segundo, e isso é ainda maior, a Organização Marítima Internacional, a IMO, que é o órgão global do setor, está a poucos passos de criar uma taxação global de carbono para todos os navios do mundo. Ah, agora faz todo sentido. A tese deles é que essa taxa do governo, essa taxa regulatória vai ser tão alta no futuro que vai fazer os $300 de hoje parecerem uma pechincha. Precisamente. Eles estão trocando um risco de mercado que é imprevisível, o preço do carbono regulado pode ir para 150, 200 euros por tonelada, por um risco tecnológico que eles podem controlar. É melhor gastar agora para dominar a tecnologia do que ficar refém de uma multa que pode inviabilizar a sua operação da noite para o dia. É isso. É uma jogada totalmente defensiva para proteger o balanço da empresa e para comprar independência regulatória. Entendi. Eles estão internalizando o custo para não serem engolidos por ele lá na frente. Mas essa decisão de uma gigante como a MOL deve gerar um efeito em cascata, né? Se o custo do frete vai subir assim estruturalmente, o que acontece com o preço de tudo que a gente consome que vem de navio? Acontece um fenômeno que a gente pode começar a chamar de greenflation logística. Uma inflação verde, sabe? Impulsionada pela descarbonização do transporte. Nossa, greenflation logística é um termo forte. É. Porque aquele frete marítimo super barato, que foi basicamente o motor da globalização que a gente conhece, ele acabou. O custo de limpar os oceanos vai ser repassado, não tem mágica. E é aqui que a análise fica especialmente crítica para um país como o Brasil. Claro, porque nós somos gigantes na exportação de commodities. Quase tudo nosso viaja de navio. Exato. Mas o nosso problema é um pouco mais profundo. A gente tem um fator estrutural que eu chamo de risco da distância. O Brasil é uma potência agroambiental, mineral, tudo isso. Mas nós estamos longe, geograficamente muito longe dos nossos principais mercados na Ásia, na Europa. Principalmente quando comparado com nossos concorrentes, né? Os Estados Unidos, por exemplo. Exato. Vamos deixar isso mais palpável. Pensa num trader de soja. Se o preço do combustível sobe, é ruim para todo mundo. O americano, o argentino, o brasileiro, todos sentem. Mas essa greenflation logística é diferente, não é? Imagino que sim. Como? É completamente diferente. Porque o custo da remoção de carbono não é um valor fixo por viagem. Ele está atrelado à quantidade de combustível que você queima. Que é diretamente proporcional à distância. Exato. De repente, a distância vira um pedágio ambiental caríssimo. Ou seja, a nossa soja, para chegar lá em Roterdã, na Holanda, vai pagar um pedágio de carbono muito maior do que a soja americana que sai de Nova Orleans. A nossa desvantagem geográfica, que já existe, fica exponencialmente maior. Isso. A competitividade que o nosso agronegócio ganhou com tanta tecnologia, com produtividade da porteira para dentro, começa a ser corroída da porteira para fora, lá no oceano. É um risco gigantesco para a nossa balança comercial. O cenário parece bem pessimista, então. A gente está mais longe, a gente paga mais. É isso. Fim da história. Essa era a minha próxima pergunta. Estamos fadados a ser menos competitivos ou tem alguma carta na manga que a gente não está vendo nessa equação toda? Felizmente tem. E é uma carta poderosíssima. O Brasil tem os ativos, tanto naturais quanto industriais, para transformar esse risco gigantesco numa oportunidade única. Ah, isso é interessante. A MOL e todas as outras empresas de navegação vão precisar de um lugar para estocar todo esse CO2 que elas vão capturar. E o mundo não tem tantos lugares bons assim. O Japão não tem a geologia certa. A Europa tem pouco espaço, é caro. E o Brasil? Já o Brasil tem a combinação perfeita de dois fatores: geologia e biologia.
Ok, vamos desempacotar isso. Começando pela geologia, o que seria? Pensa nas nossas bacias sedimentares, especialmente nos campos maduros de petróleo da Petrobras. Depois que você extrai o óleo e o gás por décadas, o que sobra lá embaixo é um reservatório. É como se fosse um cofre geológico, gigante, seguro, bem conhecido, a quilômetros de profundidade. Então, o Brasil pode, literalmente, alugar esses cofres para a MOL e outras empresas guardarem o lixo de carbono delas. De forma segura e permanente. É a tecnologia de CCS, Carbon Capture and Storage. Nós nos tornaríamos uma espécie de depósito de carbono do mundo. Uma nova fonte de receita. Interessante. E a parte da biologia? O que isso quer dizer? Essa é a parte talvez mais disruptiva. É o que a gente chama de BCCS, Bioenergy with Carbon Capture and Storage. E o Brasil é o melhor lugar do mundo para isso por uma razão. Nossa indústria de etanol. A cana-de-açúcar... Exato. Durante o processo de fermentação da cana para produzir o etanol, as usinas como a Raízen, a São Martinho, elas liberam um fluxo de CO2 biogênico que é quase 100% puro. O que significa que é muito mais fácil e barato de capturar do que o CO2 que sai misturado com outros gases na chaminé de uma indústria ou que está super diluído no ar. Exatamente. A natureza, através da cana, já fez 90% do trabalho de graça, que é puxar o CO2 da atmosfera. A usina só concentra ele para a gente. Se a gente acopla essa captura super eficiente com o nosso armazenamento geológico... A gente passa a gerar emissões negativas. É isso. Emissões negativas da mais alta qualidade. Ou seja, a gente não só deixa de emitir, como a gente efetivamente passa a limpar a atmosfera. Isso. E isso desenha um cenário completamente novo. Vamos visualizar. Um navio da MOL chega no Porto de Santos. Ele não vem mais só buscar soja. Ele para, ele abastece com um combustível verde, tipo metanol, que pode ser produzido aqui. Certo. E na mesma parada, ele compra créditos de remoção de carbono gerados por uma usina de etanol ali no interior de São Paulo para neutralizar a viagem de volta para a Ásia. É exatamente esse o futuro. O Brasil deixa de ser um mero vendedor de commodities físicas e se transforma num hub de descarbonização logística. A gente vende o grão e a solução climática para o transporte desse grão. É agregar um valor absurdo à nossa produção. A oportunidade parece muito clara, o potencial é enorme, mas imagino que tenha um porém nessa história, né? O que impede que isso aconteça amanhã? Tem um porém gigante. Segurança jurídica. Claro. Dinheiro desse tamanho, e a gente está falando de projetos de bilhões de dólares, odeia incerteza. Para que a Mitsui, a Maersk, todas elas, decidam investir em infraestrutura de CCS aqui no Brasil, elas precisam de um marco legal claro. Uma lei que diga quem é o dono do CO2 depois que ele é injetado, quem é responsável por monitorar por 100, 200 anos, esse tipo de coisa. Exatamente. Quem paga a conta se vazar daqui a 80 anos. Sem essa regulação, que já existe no Texas, no Mar do Norte, no Canadá, o capital simplesmente não vem. Ele vai para onde as regras do jogo estão claras. Então o Brasil corre um risco real de perder essa janela de oportunidade se o Congresso não acelerar a aprovação desse marco legal do CCS. Corre um risco imenso. Então, para quem está nos ouvindo e olhando a B3, o sinal é claro. Não é só sobre analisar o balanço da Raízen ou da Rumo. É sobre ficar de olho no que acontece em Brasília. A aprovação desse marco pode ser o gatilho que destrava um valor gigantesco para certas empresas. Sem a menor dúvida. O investidor precisa começar a mapear quem são os potenciais vencedores nessa nova economia. Empresas de logística portuária, como a Santos Brasil, que se posicionarem como hubs para esses novos combustíveis ou para a infraestrutura de CCS, vão valer muito mais. E as próprias usinas, né? As próprias usinas de açúcar e álcool que dominarem o BCS vão criar uma nova linha de receita, em dólar, completamente descorrelacionada do preço do açúcar ou da gasolina. Elas passam a vender um produto de altíssima tecnologia climática. Ou seja, o movimento da Moali é como aquele canário na mina de carvão. É o primeiro sinal de uma transformação profunda que está vindo. É o sinal de que o mercado de frete global vai se dividir em dois. De um lado, o frete convencional, sujo, que é barato hoje, mas que vai ser taxado até se tornar inviável. Do outro, o frete premium com remoção verificada, mais caro, mas à prova de regulação
e preferido pelos clientes. E o Brasil está no meio disso tudo. O Brasil, por suas características únicas, está no epicentro dessa transformação. Se a gente agir com inteligência, nossa distância deixa de ser um problema e nossa geologia e biologia viram a solução. A engenharia naval, veja só, está redesenhando os fluxos de riqueza do comércio global. É uma perspectiva realmente fascinante. E para a gente fechar, fica uma provocação para quem nos ouve refletir um pouco. Se a distância física está de fato se transformando em um custo de carbono, como isso pode redesenhar não apenas as rotas dos navios, mas cadeias de suprimentos inteiras? Será que a gente poderia ver um futuro de nearshoring, de regionalização da produção, impulsionado não só pela geopolítica, como a gente já vê hoje, mas pela própria física e pelo custo da remoção de carbono? É algo para se pensar. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizada.